Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês e hoje, português. E aí, galera, como estão os estudos, a entrega do material? E aí, como estão? Hein? Vamos lá, faça as atividades, envie para o professor ou tutor de vocês, mas não deixe de fazer não, né? Corra atrás, busque. Tudo é um momento de aprendizado para todos nós nesse momento, certo? Vão no portal Estudo em Casa, quem ainda não teve o acesso, tiver um tempinho, uma hora assim, que necessitar ou estiver no local, tenha curiosidade de conhecer o portal, acesse, dê like lá, dê o joiazinha, veja que tem muito material lá, muitos professores, com vários tipos de programação, de aula, temas diferentes, tema que vocês têm também aí, e bem parecidos, e tudo é uma fonte de conhecimento. Vocês não perdem nada, só mais aprendizado, certo? Hoje o nosso tema é elementos coesivos, página 62 do material de vocês. Mais uma revisão que vamos fazer, né? Dando essa continuidade diferente aí para vocês. Acompanhe pelo livro. Quem não respondeu esta atividade, responda. Envie lá o professor. Tem questionário também no livro de vocês, certo? E envie os desafios e essa atividade do livro de vocês, dessa página, para o professor. Não se preocupe, envie tudo. Vou compartilhar aqui agora um material para começarmos o nosso aula. Coesão e coerência. O que é isso? É assustador, né? Faz igual a cara do bebê aí. É assustador. Mas vamos saber um pouquinho que elementos são esses coesivos que dão essa interferência que tem chamado a atenção nos textos. Porque ele faz muito a pensar de como elaborar um bom texto, de como esse texto tem essas coerências, tem essa junção de ficar um texto bem dinâmico para nós. Coesão textual. Os elementos responsáveis pela textualidade são coesão e coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade e aceitabilidade. A coesão realiza-se através da gramática e do lexo. Portanto, coesão é a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Manifesta-se na organização sequencial do texto, como eu já falo, o uso de pronomes, das conjunções, palavras, sinônimo e hiperônimo, utilização de eclipse, tudo isso é fundamental para o tecido da sua redação. Há dois tipos de coesão: a referencial, que se permite retornar numa sentença B, e um elemento da sentença. A da sentença A, e assim por diante. A sequencial, que permite a continuidade das ideias, ambas contribuem para que haja relação entre as partes do texto. Então, a coesão, né, vai dar que é aquela estabilidade, um melhor entendimento para você em um texto. E há dois tipos: a sentença B e a sequencial A. Existem dois tipos de referencial que vamos conhecer agora, tanto a A como a B. Coesão referencial é aquela que se estabelece entre dois ou mais componentes da superfície textual, que remete ou permite recuperar um mesmo referente. Ela é obtida
por meio de dois processos. A, pela utilização de formas gramaticais. B, pelo emprego de lexema. A, por formas gramaticais. Pronome, aí tem pronome, verbo, verbos e advérbios. Vamos ver o pronome. As crianças viajaram. Elas só voltarão no final de semana. Ver como ficou a primeira com os pronomes, com o verbo. Empresto-lhe o carro, mas é porque confio em você. Emprestar, confiar, tem verbos aqui. Advérbios. Perto da estação havia uma estalagem. Lá reuniam-se os trabalhadores. Então, também aqui com um advérbio. Agora com a sequência B. Por uso de lexema, sinônimos, hiperonômios, nomes genéricos, expressões nominais definidas e nomes adverbiais. Vamos aqui o primeiro. A porta abriu-se e apareceu uma menina. A garotinha tinha olhos azuis. Então, sinônimo, né, de menina, a garotinha. Hiperonímos, vimos o carro aproximar-se. Alguns minutos depois, o veículo estacionava. O que foi que viram? Aqui, vimos o carro aproximando. Então, para não repetir, né, o veículo. Então, tem esse também. Para não ficar repetitivo e uma coisa sem ação, né? Nomes de genéricos. A multidão ouviu o ruído de um motor. Todos olharam para o alto e viram a coisa se aproximar. Então, aqui ficou também os nomes genéricos. Ruído, viram a coisa, mas não sabe identificar que tipo de coisa era essa, né? Um nome para aquilo. Expressões nominais definidas. Agora aqui já vai definir o que é, né? O que foi. João Paulo II esteve no Brasil. O Papa visitou vários estados. Então, Papa está fazendo referência aqui a João Paulo, para não repetir de novo aqui. O João Paulo II visitou vários estados. Para não ficar duas vezes, então, o segundo, né? Sinônimo dele, João Paulo II, Papa. Agora, nomes adverbiais que remetem ao verbo e argumentos da oração anterior. Alunos protestam contra a alta das mensalidades. O protesto reuniu 200 estudantes. Então, temos aí, né, as frases e exemplos do questão B, lexama B. A coesão sequencial agora é aquela que estabelece encadeamento entre os elementos do texto, fazendo-o progredir. Faz-se por meio de recorrência ou progressão. A recorrência, sequenciação parafrásica de termos e tem trem corria. De estrutura, nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores.
De conteúdo semântico, ele vai ficar fora há algum tempo, isto é, uns 4 meses. Agora outro, de recursos fonológicos, a coesão sequencial. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sempre. Então, aqui temos 4, né, exemplos de uma coesão sequencial. Progressão, a sequenciação frásica. É uma manutenção temática, ocorre no uso de termos do mesmo campo semântico. O desabamento provocou sérios acidentes. Diversas ambulâncias transportaram as vítimas para o hospital da cidade mais próxima. Então, essa é uma sequenciação frásica, né? Tem a manutenção temática. Outro, encadeamento por justaposição, conexão, relação. Muitos anos depois, eles se encontraram. O torcedor gritou tanto que ficou rouco. João é, sem dúvida, o melhor candidato. Além disso, revela conhecer os problemas do povo. Então, aqui fez uma conexão de várias frases juntas, mas que teve essa justaposição. A adequação vocabular dependerá do conhecimento gramatical e a coerência entre as ideias que o aluno tem e é que determine a coesão textual. Galera, vendo bem, e vendo a sequência aí, você vê que os textos têm sim essas conexões. A coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor. Depende dos elementos linguísticos e de sua organização, do conhecimento do mundo compartilhado pelo autor e pelo leitor. A compreensão de um texto se dará nesse processo cooperativo entre quem escreve e quem lê. Há 2 tipos de coerência: coerência interna e a coerência externa. A externa, podemos entender a não contradição interna e a relação da articulação entre fatos e conceitos. É preciso que os conhecimentos apresentados no texto sejam compatíveis com aquilo que o recebedor reconhece como verdadeiro e relacionado ao mundo real. Portanto, supõe argumentos compatíveis com a realidade, relações entre argumentos apresentados compatíveis com a realidade que se pretende analisar. É necessário, portanto, que o estudante esteja bem informado sobre temas do momento, atualizando-se por meio de leituras de jornais e de boas revistas semanais. Deve haver em seus textos profundidade de reflexão e espírito crítico. A interna. Entende-se por coerência interna a organização conceitual de seu texto, ou seja, deve haver continuidade, não contradição, articulação de elementos coesivos. Sobre continuidade, saiba você que tudo em um texto gira em torno do tópico frasal e que cada parágrafo tem seu próprio tópico. Progressão é a soma de ideias novas que você vai adicionando em seu texto. Seu texto deve ter caráter sequencial, desenvolvimento homogêneo e contínuo, ausência de rupturas. Ele deve ter uma progressão, ou seja, uma contribuição semântica boa. Não deve haver contradição de ideias. Isso tudo
é que garante uma coerência interna absoluta. É justamente a coerência do texto, mesmo que muitos escrevam o mesmo tema, que garante a sua individualização. Mesmo que a professora, né, em uma redação, dê um tema sobre as drogas, aborto, sobre doenças, sobre pandemia, mas cada um tem o seu desenrolar, né? A maneira de escrever o seu texto tem que ter a sua coerência pessoal na organização do texto. E agora o nosso desafio. Localize nesse trecho um elemento coesivo e indique sua função. Aqui nesse pequeno texto, você vai indicar qual é o elemento que tem aqui coesivo. É uma palavrinha só e tem essa mesma atividade que está lá no livro de vocês, viu, galera? Vão lá e responda, tanto aqui como lá, e envie para o professor. Mensagem e o link da atividade. A mensagem da semana é: seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Então, corra atrás, só você quem pode correr, né, atrás do prejuízo. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.